Prevenir é melhor que combater. É o nome de uma campanha encabeçada pelo Sistema FAENG para alertar sobre a importância de preservar o meio ambiente, de combater incêndios. A gente vai destacar essa campanha da FAENG, saber também quais são as boas práticas de prevenção a incêndios. Incêndios florestais, que a gente sabe que tiram vidas, prejudicam a biodiversidade e impactam a produção rural. Incêndio não está com nada, né, gente? Mas o AgroB está com tudo e entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, e hoje a gente vai falar de uma campanha que está na rua, mas não é campanha eleitoral não, é campanha para prevenir e combater incêndios. E eu tenho a honra de receber a gerente de sustentabilidade do Sistema FAENG, Mariana Ramos, mais uma vez com a gente. Mariana, satisfação, viu, recebê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Fabiano, mais uma vez de estar aqui, dessa vez debatendo um tema tão importante para a nossa sociedade, que é o combate e prevenção aos incêndios florestais. Obrigada. Pois é, e essa questão do incêndio, para a gente começar, me lembro, Mariana, de ter feito uma entrevista aqui com um pesquisador do Acre. Não vou esquecer essa entrevista, porque é no Acre, né? Todo dia que a gente traz alguém do Acre, é muito legal e muito bacana. E ele falava, né, de um estudo das pessoas se prepararem para ter menos incêndio mesmo, estudos que acontecem na Amazônia, porque é onde tem ainda um foco de incêndio muito grande, os números mostram isso. Essa conscientização da sociedade como um todo para a questão do incêndio, a gente já vai colocando na cabeça das pessoas, né, tendo um diferencial. Mas como é que surge a necessidade de ter uma campanha para que a gente aproxime ainda mais o produtor rural dessa ideia de proteção? Então, Fabiano, anualmente o Sistema FAENG promove essa campanha de combate e proteção aos incêndios florestais, né? Combate e prevenção aos incêndios florestais. Por quê? Porque é necessário essa ação preventiva antes do combate. Prevenir é melhor que combater. É o lema da nossa campanha. Porque nós sabemos que os incêndios florestais não prejudicam só as propriedades rurais. Uhum. Eles prejudicam toda uma biodiversidade, a fauna, né, a flora, e acabam trazendo sérias consequências para toda a sociedade. Uhum. Então, o motivo da campanha é sensibilizar aqueles que muitas vezes não podem atuar diretamente no combate por não terem a capacitação e qualificação necessária para a atuação, que eles possam compartilhar nas suas redes sociais, com os seus contatos, a informação que prevenir é melhor que combater. Que essa informação possa chegar até os produtores rurais como uma forma de mitigar os incêndios florestais. E essa informação chegando, ela pode ser proliferada entre os pares ali, né? A conversa e tudo mais. Já se tem uma ciência de quanto menor espaço de produção, melhor a qualidade até mesmo do produto, né? Ou seja, até mesmo para o negócio agro não funciona mais. O que eu falei aqui no início, está fora mesmo essa questão do incêndio, não ajuda em nada, não contribui em nada, né? Nós sabemos que hoje nós já temos grandes áreas abertas e o que nós precisamos é aproveitar e utilizar essas áreas, transformar essas áreas abertas em áreas produtivas. Não é necessário aumentar a produção de alimentos abrindo novas áreas. Nós sabemos que nós já temos áreas abertas o suficiente para poder propiciar esse aumento na produção de alimentos. Então, a gente é contra os incêndios florestais e nós anualmente promovemos essa campanha justamente para levar essa conscientização aos produtores por meio de novas técnicas que podem ser empregadas dentro da propriedade para prevenir os incêndios florestais. Pois é, e essa prevenção ela é importante porque quando coloca na campanha, gente, que prevenir é melhor que combater, é fácil porque é o seguinte, você faz ação preventiva, porque quando dá o fogo, é aquilo que a gente vê, brigadista correndo, turma indo ali. Infelizmente, a gente tem esse período agora que é muito complicado, né? De julho
agosto a outubro, não é? Esse é o período mais completo. Julho entra na conta também? Julho, agosto, setembro, outubro. São meses em que há essa seca desesperadora e aí o produtor já está sofrendo com a seca, né? Já tem uma complexidade. Aí você coloca o fogo e aí eu faço uma pergunta que eu acho que é básica para o produtor que está nos acompanhando e para a pessoa que está ali no dia a dia. Tá, prevenir é melhor que combater, mas quais são as melhores práticas de prevenção a incêndios? Então, a gente preconiza que a educação ambiental é uma prática prioritária. E por meio da educação ambiental, a gente consegue levar algumas práticas que o produtor pode adotar dentro da sua propriedade. Uma delas, e muito importante, é a construção de aceros, que são faixas, né? Faixas onde a gente tira aquele material mais propício à combustão, a gente faz uma faixa limpa ali, um solo desnudo, que vai propiciar em torno da propriedade das estradas a propagação desse fogo. Então, a gente sempre incentiva a construção e adoção de aceros para que a gente possa diminuir a propagação do fogo. A gente também incentiva que os produtores rurais mantenham os seus estabelecimentos limpos para evitar também materiais em combustão que possam propagar, né, aí o alastre desse fogo. E também a adoção, como nós falamos aqui em outro programa, da necessidade da adoção de boas práticas de conservação do solo e da água. Porque essas práticas vão manter o solo úmido e com o solo úmido a gente também diminui a propagação dos incêndios. Quando eu abri aqui o programa e eu falei, né, que os incêndios florestais tiram vidas, prejudicam a biodiversidade, impactam a produção rural, parece até que é uma decoração daquelas aulas de geografia, né, que a gente estudava. Impacto, incêndio, biologia, né? Eu lembro que eu decorava biologia, assim, ficava estudando, porque eu nunca entrou muitas coisas. Eu nunca fui dessa área de física, química, biologia, e eu ficava decorando. Mas é engraçado que não é um liquidificador qualquer, né? O incêndio, ele consegue destruir isso tudo mesmo, né? Não é uma poesia, não tem poesia no caos, né? Não tem, não. O incêndio florestal é um dos principais desastres ambientais que a gente tem no mundo hoje, que impacta tanto as mudanças climáticas, geram muitas perdas, né? Tanto de biodiversidade de fauna, quanto para o produtor rural, né? Por isso, o produtor rural, ele hoje tem uma consciência muito melhor em relação ao manejo do fogo, né? Ele sabe que além de afetar não só a natureza, a biodiversidade e a fauna, que tem uma extrema relevância global, afeta também a sua produtividade e a sua produção. Então, o incêndio não é bom para ninguém, para nenhuma das partes, e não é coisa de escola não, viu, Fabiano? É matéria que todo mundo tem que estudar ao longo da vida e reverberar e voltar nesse conteúdo e compartilhar para que a gente realmente consiga mitigar os danos causados pelos incêndios florestais. Principalmente não é uma decoreba de escola, né? Porque é um negócio... Agora, quando a gente fala de tirar a vida, a gente está falando, obviamente vem na cabeça da gente os animais que morrem, né, são vítimas, né, ou mudam de habitat devido à floresta. Sim. Esses dias, por exemplo, foi encontrada uma onça. Aliás, não foi encontrada, tinha uma informação de que uma onça estava num condomínio em Nova Lima, no Passarga de Nova Lima, as pessoas estavam falando de uma onça que estava lá. Por quê? Essa onça foi tirada do habitat dela por alguma ação humana. Mas também ela tira vidas humanas, né? A pessoa ela pode, de repente, morrer. Um produtor rural que bota fogo numa área, ele pode ter um descontrole e acabar sendo vítima do próprio incêndio que ele causou, né? Exatamente. Nós falamos que o fogo, ele é amigo do homem. O fogo não é o inimigo. O problema é o uso descontrolado desse fogo, que se torna um incêndio. Aí, realmente, se torna um perigo, não só para o produtor rural que está manejando aquele fogo, como toda a área do entorno, né? Então, por isso que hoje a legislação preconiza algumas ações para que o produtor possa fazer esse manejo do fogo de forma controlada. Porém, nesse período considerado período seco, existe uma vedação de utilização, mesmo que é dessa queima controlada, que é autorizada pelo órgão ambiental competente, de ser praticada nas propriedades rurais. Então, mesmo que ele vá manejar o fogo, fora do período seco, exige critérios de legislação a serem cumpridos. Dentro do período seco, existe a vedação desse uso do fogo. Então, o produtor tem que tomar muito cuidado ao adotar uma medida de utilizar o fogo dentro da propriedade e por isso que sempre a gente leva educação ambiental e outras práticas que sejam alternativas ao uso do fogo na propriedade. E aí a gente, claro, falando dos animais, você falou muito bem da biodiversidade, mas também uma coisa que é muito importante destacar nisso é que impacta a própria produção rural. Ou seja, a agropecuária, a agricultura, elas são
também atacadas por esse fogo. Não faz sentido, né, nesse caso. Exatamente. O produtor rural vira o principal alvo, né, no caso ali também de incêndios florestais, em função da toda a perda econômica, perdas de estruturas, pode vir a perder a vida, como você mesmo mencionou. Então, o produtor rural hoje ele já tem uma consciência que é preciso mudar essa forma de utilização do fogo. E cada vez mais ele está atuando no combate e na prevenção, porque nós sabemos, Fabiano, que a maioria dos incêndios que nós temos hoje são de forma criminosa. Por isso que nós estamos aqui falando para os produtores rurais, essa campanha se dirige ao meio rural e para toda a sociedade, de maneira que ela possa contribuir, e por isso que exige um trabalho maior de todos nós de conscientização da população, porque o produtor rural ele tem feito a sua parte, mas os incêndios criminosos a gente não sabe qual a origem, né? Então, nesse momento, por exemplo, de um incêndio, a gente aconselha que os produtores rurais registrem, tirem fotos e façam um boletim de ocorrência para se resguardar até de possíveis investigações em relação às origens daquele incêndio florestal. Sem contar que um incêndio colocado, por exemplo, a gente vê muito em produção rural, que é muito próximo à estrada. Então a pessoa coloca um fogo ali, ou seja, ou criminoso, ou o próprio produtor considerou que aquilo seria uma prática interessante, e isso causa até uma fumaça, uma falta de visibilidade na estrada. Eu já passei por isso, dirigindo uma estrada com fumaça vindo de uma produção rural, de uma mata, um fogo, ou seja, você está colocando em risco. Os vetores aí são enormes, né? São, como diriam os engenheiros aí, várias variáveis, né? Porque são muitos caminhos aí. Né? Exatamente. E o fogo se alastra a partir daquele foco e ele vai atingir até as gôndolas do supermercado. Porque uma vez que eu tenho perda de produção, eu também vou ter um aumento dos alimentos. Então o fogo ele traz consequências para todos nós, inclusive nós, né, do meio urbano, que muitas vezes achamos que estamos distantes desses focos de calor, desses incêndios que acontecem no meio rural, mas eles vão trazer reações em cadeia que a curto prazo também vão doer no nosso bolso. Doer no bolso, doer na qualidade do alimento também, que vai ser atingido. Isso. Mariana, sensacional o nosso primeiro bloco aqui. Eu acho que a gente deu um panorama legal. Eu quero combinar com você, na volta, da gente conversar sobre as cartilhas, o material digital, como é que foi posicionado, como é que vai ser isso, se vai ter mudança do ano passado, falar também mais orientações aí para os produtores e principalmente tentar entender aí de onde vem essa consciência ambiental, por que a consciência ambiental hoje é tão grande no produtor rural que teve esse despertar. Nos últimos, não que não tinha muito produtor que já tivesse esse caminho, mas hoje está bem maior, né? Está bem mais interessante. Gente, a gente vai para um breve intervalo. Preste atenção aí no nosso intervalo, tá bacana demais. E na volta a gente continua esse papo aqui sobre sustentabilidade, sobre combate ao incêndio, sobre o agro. É já já.